Opa! Mais um vídeo para essa semana, onde que eu posto minhas opiniões sobre a vida e reflexões sobre a vida aqui no canal. É mais um documentário para mim do que algo a mais. E a gente vai começar com essa jabuticaba. Sim, não é uma jabuticaba, é uvas e pé de maçã. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é sobre, sim, maconha. Olha essas uvas maravilhosas. Sim, o tema de hoje vai ser sobre maconha. Sim, maconha, morte, violência, gente morrendo, tudo que há de ruim, igual nas desenhos das Meninas Poderosas, tudo que há de ruim ou de bom. Tá, como que a gente vai falar? Obviamente que eu estou brincando, mas sim, o tema de hoje vai ser o único tema sobre maconha. Sim, você provavelmente deve estar pensando que coisa ridícula falar de maconha, que é violência, morte, gente, tudo que é de ruim, como você costuma assistir televisão e ver diariamente. Mas obviamente que as coisas são mais fundas do que isso. O mundo não é só o lugar que você sempre viveu a vida toda. O mundo é mais complexo. E é isso que é um tema que eu vou abordar hoje, que parece uma temática simples sobre você usar maconha, mas é uma coisa muito mais complexa. E isso tem a ver com a origem do Estado. E sim, então vamos lá, vamos começar o vídeo. Aqui na Alemanha é muito comum você ter os jardins, você tem o seu jardim, e você vai visitar jardins e você vê um monte de árvore de maconha, um monte de pé de maconha, porque aqui atualmente é legalizado. Então qual que é a questão? É um tema que parece simples, mas é um tema bastante complexo porque se envolve a origem do Estado. Você tem estados que têm princípios, igual, por exemplo, vamos dar por exemplo os Estados Unidos. Ele foi um país formado com princípios. Exemplo, você tem que ter um princípio de coisa, parte de uma pessoa. A pessoa tem que ter, para não entrar em contradição, ela tem que ter os princípios delas. E esses princípios não podem se contradizer. Então você tem países que são baseados nesses princípios. Então vamos começar. Ou você defende que a pessoa pode ter a liberdade de ela ter o uso dela, ou você não defende isso. E a ideia, você vai ter seu princípio, que você vai defender, sim, o Estado ele tem que interferir na vida das pessoas. O Estado tem que interferir na vida das pessoas, ou o Estado não tem que interferir na vida das pessoas. E você tem escritores que defendem isso. Basicamente, o país, ele nunca foi existido. Obviamente, foi uma evolução. E você teve escritores que deram a origem do Estado moderno que a gente tem hoje, que são países. Você já teve impérios, você já teve reinados. Então vamos lá, qual que é a questão? Vamos dar um exemplo sobre bebida alcoólica. Sim, beber. Nos Estados Unidos você teve a proibição da bebida alcoólica. E isso era extremamente proibido. Então o que aconteceu nos Estados Unidos? Você começou a surgir máfias, porque é uma coisa voluntária entre as pessoas. É uma coisa do seu corpo, é uma coisa sua. E você teve, por causa da proibição que teve uma época lá, você teve crescimento da violência e da máfia, porque para você obter a bebida alcoólica, você tinha que recorrer de formas ilegais, e para obter era difícil, e você tinha pessoas, obviamente, armadas, e para você obter ilegalmente, você criava máfias, e aí tinha corrupção, um monte de coisas, e no final eles aceitaram que era mais fácil legalizar novamente o consumo de bebida alcoólica. As principais revoluções na Rússia, indiretamente ou indiretamente, foram por causa da vodka. Então, a revolução que deu a União Soviética também foi indiretamente por causa da vodka. Outras revoluções internas, por causa que era uma coisa voluntária entre o povo, foi proibido.
E isso gerou sérios problemas. Mas qual que é a questão? Você pode ser do tipo de pessoa igual aquele filósofo famoso aquele escritor famoso da Alemanha, Karl Marx, e defender que o Estado assim deve ser grande, e com isso você gera, o Estado tem que intervir na liberdade dos indivíduos, ou você defende que uma viés mais da escola austríaca de economia, de pensamento, que o Estado não tem que interferir. Os Estados Unidos nasceu com essa ideia de liberdade, a Constituição reconhece esses direitos, já direitos inerentes ao ser humano, como propriedade e liberdade, e você tem muita prosperidade, porque é uma coisa mais voluntária entre as pessoas. Mas qual que é a questão que é com maconha, o que a maconha tem a ver com isso? Você tem... qual que é a questão por trás? A questão é... Porque a questão do consumo, o indivíduo decidir o que ele é bom pra ele ou não, entendeu? Porque ele não tá interferindo na vida de outra pessoa. É uma coisa do corpo dele, é como se fosse a propriedade dele, e você reconhecer isso, que isso não gera nenhum conflito. Igual, vamos aplicar a violência no Brasil sobre drogas, especificamente maconha. Você tem um número de grande parcela de pessoas no Brasil que gostam de consumir maconha. E o Estado vai lá e proíbe. Aí o que isso gera? Isso gera aquela questão de a pessoa quer consumir voluntariamente, porque é o corpo dela, e isso gera violência, para obter se torna difícil. Aí o Estado vai lá, morre. A questão no Brasil morre mais do que consumo, do que a violência por trás disso, da proibição, mata mais gente do que o consumo em si. Então, qual que é a questão? Para obter se torna difícil, isso gera um mercado ilegal, máfias, é a mesma coisa que aconteceu com os Estados Unidos, e a mesma coisa que aconteceu na Rússia, que gerou as revoluções. Então, essa é a questão. Ou você defende, igual Karl Marx, o Estado deve intervir nas liberdades dos indivíduos, ou você defende mais uma escola austríaca de os indivíduos ter mais liberdades. Você não pode sair defendendo coisas aleatórias, você tem que ter princípios. E isso é um aspecto. Mas qual que é a questão? Tá, por fim, eu já abordei, o ideal é uma pessoa sempre ter uma ideologia, uma forma de pensar para não entrar em contradição. E você tem essas formas de pensamentos. Eu já abordei a questão os Estados Unidos é um país que teve bases, pensamentos de liberdade, de propriedade, de indivíduo, e a Constituição basicamente apenas aceita essa liberdade. E você tem países que não têm isso, mais o positivismo, como o Brasil, que é mais o político, ele vai simplesmente criar uma lei da cabeça dele, e é isso daí. O Brasil parte mais desse princípio do positivismo, é que o político, ele sabe o que é melhor para você, ele cria a lei, e é basicamente isso, não tem um princípio com base. E aí é essa questão. Eu poderia ir ali e mostrar um pé de maconha, mas essa mensagem. E a questão no Brasil é que a violência mata mais do que o consumo. Isso gera também, o Estado mostra para as sociedades que eu estou fazendo meu papel de, olha como que eu sou, vai lá, prende um monte de pé de maconha e prende um monte de gente, o criminoso acha que ele está fazendo certo porque ele quer sair fora do padrão, aí o criminoso acha que está fazendo algo da hora, o policial, o Estado pensa que está fazendo algo para a sociedade, olha, eu prendi esse marginal aqui. Então, basicamente, isso sendo uma coisa voluntária, como a bebida alcoólica, é uma coisa do indivíduo, é o corpo dela, o indivíduo decide o que ele quer pro corpo dele. Exceto se você tiver uma mentalidade mais que o Estado, assim, deve interferir nas liberdades do indivíduo. É isso. E eu acho que eu vou finalizar, eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar com o pé de maconha.